Olá pessoal, meu nome é Juliana. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto diferente, porém que me traz muitas recordações boas e que marcou uma fase muito boa da minha vida. Hoje nós vamos falar sobre o emo. O movimento emo, gostando ou não, foi o último grande movimento do rock. O emocore, estilo musical, ele tem o seu surgimento muito antes do movimento começar, lá na década de 80. Muita gente tem dificuldade para separar o hardcore do emo, né? Até hoje tem muitas pessoas que querem entender um pouco melhor o estilo e não conseguem diferenciar, acreditando que o emo é apenas composto por músicas tristes, né? E não é bem assim. Enquanto o hardcore e o punk trazem elementos externos e letras politizadas, o emo se apropria de características instrumentais desses estilos para fazer um som com letras mais introspectivas. Ou seja, no emo, as questões são internas. O eu lírico se volta para si para falar sobre as suas próprias angústias e sobre o lado obscuro dos seus sentimentos. No caso do emo, o instrumental ele contrasta com a melancolia das letras e com o jeito como elas são cantadas. A cena em São Paulo teve o seu auge entre 2004 e 2006. Faz bastante tempo. E eu queria deixar claro aqui pra vocês que assim, gente, esse relato que eu vou deixar aqui é a minha vivência com o movimento, tá? Tive o privilégio, posso dizer assim, de viver essa época muito intensamente, porque eu era nova, mas eu não era tão nova. Então, eu não vivi o movimento apenas indo em shopping, em pracinha. Então, assim, claro que teve gente que viveu dessa forma e super... Não tô criticando quem viveu assim, tá? Só tô querendo dizer assim que eu pude aproveitar o rolê mesmo. Eu tinha idade para ir nos lugares, para ir em bares e em baladas, para sair na noite. Então eu posso contar para vocês com mais riqueza de detalhes como que funcionava e como que era a cena underground na época mesmo. A minha história com o emo começou, na realidade, quando eu ouvi pela primeira vez o Bullets, do My Chemical Romance. Eu sempre gostei de rock, eu cresci em uma família muito musical, e o meu pai é uma pessoa muito do rock mesmo. Ele não ouve diversos estilos, é aquela pessoa que ouve rock e um pouco de pop, assim, mas no geral eu cresci ouvindo rock e sem ter muita opção de escolha mesmo. e é isso. Então é muito familiar pra mim, né? O rock me traz uma coisa família mesmo, eu me sinto em casa com o rock. E músicas que tinham essa pegada mais melancólica sempre chamaram a minha atenção. Então eu já gostava de Smiths, eu já gostava de The Cure, o Silverchair também fazia muito isso, tinha essa pegada e eu gostava muito. Então eu já me identificava. E aí quando eu conheci o Bullets, eu acho que foi mais ou menos em 2002, 2003, é isso? Por aí, gente, mais ou menos, tá? E eu gostei muito, achei muito interessante porque tinha um instrumental pesado e ao mesmo tempo tinha a melancolia das letras. Eu gostei, achei muito interessante e fui atrás de conhecer mais sobre o estilo, né? E tava começando a surgir na época tudo isso. E aí eu fui descobri o Dashboard Confessional, que eu gosto muito também. E aí a gente ia descobrindo tudo. Então era muito complicado, na verdade, ouvir música naquela época, tá? Ouvir não, né? Mas conseguir as músicas que você queria era um pouco complicado. Ou você tinha que comprar o CD, e aí essas músicas mais alternativas eram difíceis de encontrar, né? Esses álbuns eram muito difíceis. Acho que o Bullets, nem sei, no Brasil, não sei se chegou no Brasil. Na época não. Na época não tinha mesmo. Então a gente conseguia porque algum amigo baixava o álbum, arrumava e copiava e ia passando de mão em mão e um ia fazendo cópia e passando pro outro. Então na realidade, infelizmente era assim, né? Na ilegalidade mesmo que a gente conseguia ter acesso às coisas porque não chegava aqui. Ou então a gente baixava as músicas no Ares. E aí você tinha que rezar mesmo pra vir a música que você quer e pra não vir um vírus junto também. Muitas vezes ficava horas baixando e não era nem a música que você queria no final.
Era uma música completamente nada a ver com o que você tentou baixar. Era muito fã de Blink, muito. Eu já era fã de Blink há muito tempo. Blink não é emo, tá? Isso é importante comentar. Mas o Blink, ele lançou 2 músicas dentro do estilo em álbuns anteriores ao Branco, que são Adam Song, que já é uma música dentro do estilo emo, que puxa mais pra esse lado mesmo. Pode ver que não tem nada a ver com os trabalhos anteriores do Blink. E Stay Together for the Kids também faz isso, tá? Então, assim, o Blink, mesmo nos álbuns anteriores, que não tem nada a ver com o emo, eles já trazem essas 2 faixas que tem essa pegada. Então, eles já vêm direcionando para esse lado desde essa época, um pouquinho mais lá atrás. Gente, um parênteses aqui, tá? Eu tô falando de pessoas que têm 30 anos ou mais, tá? Como é o meu caso. Então, quem viveu o movimento do jeito que eu vivi, hoje tá mais ou menos nessa faixa de idade. Então, a nossa época era a época do CD, era a época do MP3, era a época do Ares, tá? Então, era tudo assim, muito difícil de se conseguir naquela época mesmo. É até legal a gente comentar um pouco sobre o que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, assim, em 2001 teve o atentado às Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro, e isso mexeu muito com o mundo. Teve outros atentados terroristas também, e o mundo ficou muito atento para esse tipo de questão, né? A gente ficou sobre uma tensão muito grande de acontecer uma grande guerra. Então, existia esse clima no ar, sabe? Meio pesado. Todo mundo ficou muito impressionado. Teve tsunami, teve grandes tragédias. Então, as pessoas, elas estavam se revendo. Estavam buscando formas de expressar suas emoções. E eu acho que o emo foi muito significativo nesse sentido. O emo, ele possibilitava que os meninos demonstrassem as emoções. Então, eu acho que o emo, assim, foi muito forte nessa questão, sabe? De não ter a masculinidade frágil mesmo. Os meninos podiam chorar, podiam sentir, podiam demonstrar sentimentos entre eles. Então, sofrer, chorar era permitido, tanto entre meninas quanto entre meninos. Não era cobrado que você fosse forte ou que você fosse... Não, você podia demonstrar os seus sentimentos. O que eu acho muito legal do movimento é que o amor... podia ser vivido, sabe? O amor de todas as formas. Não tinha grandes julgamentos com relação à orientação sexual, nem nada disso. Era simplesmente a afetividade por ela mesma. E independia de orientação sexual. Você demonstrar a sua afetividade não tinha ligação nenhuma com a sua orientação sexual. Ninguém fazia julgamento sobre isso. De dentro do movimento, não de fora. De fora é diferente. Eu acho que essa quebra de padrões, ela acabou se refletindo em tudo. Então, na verdade, assim, a figura do emo, ela refletia muito essa questão, essa quebra de padrões com relação a menino não pode chorar, menino não pode sentir, etc, etc. Então, os meninos podiam usar cores como rosa bebê, azul bebê, era bem comum, camisetas de banda dessas cores, né? Cores pastéis, cores mais clarinhas. Menina também usava, mas os meninos usavam bastante. É uma forma desse pensamento, né, desse conceito do movimento se refletir na forma de se vestir. É interessante falar que na época não existia essa coisa de você falar, eu sou emo. Gente, era muito difícil. Tinha um ou outro que aparecia numa entrevista, alguma coisa assim, mas virava piada até, porque ninguém, absolutamente ninguém, nenhum emo se autodenominava emo. Jamais. Todo mundo falava assim que curtia rock e que não queria ser rotulado, que não gostava de rótulos e não se autodenominava emo de jeito nenhum. Mas eu entendo que é porque tinha um medo muito grande, sabe? Muito. O movimento ele foi bastante reprimido por outros movimentos que são homofóbicos e afins, né? Então, havia um medo muito grande do julgamento e até mesmo da violência, porque acontecia muito. Imagina, menino ser carinhoso, usar cor-de-rosa, ser afetuoso, demonstrar afeto uns com os outros. Então, isso não era aceitável, não era bem visto por boa parte da sociedade, né?
A homofobia foi a grande inimiga do emo. Até hoje não é aceitável, né? Então, se vocês pensarem, naquela época era bem pior. Muitas pessoas tinham banda, muita gente tinha banda, todo mundo tinha um amigo que tinha banda. O cenário fervia muito na época, tava aparecendo muita coisa nova, tinha muita oportunidade para tocar, muitas casas de show, muitos festivais. E então, era muito comum ter estúdios de bairro. Todo mundo conhecia um estúdio, então os amigos juntavam um dinheirinho e iam lá pro estúdio gravar, no estúdio do bairro mesmo, pequenos estúdios, pequenas gravadoras. Então o emo não aparecia na televisão, não aparecia no Faustão, não aparecia na grande mídia, não, aconteceu bem no underground mesmo. As poucas bandas que foram parar na grande mídia e que infelizmente assim beberam dessa água e beberam bem, né? E negaram o movimento e acabaram contribuindo, ao meu ver, com o preconceito que já existia contra o emo na época. Então elas alimentavam, quando elas chegavam na grande mídia, né, vindo do emo, cantando músicas que o público emo curtia, e aí elas chegavam na grande mídia, chegavam na televisão, chegavam em programas de TV, no Fantástico, sei lá, e falavam que não eram emo, desdenhavam do movimento, né? E aí isso daí foi bem complicado, porque bastante gente sofreu com isso, inclusive com questão de violência mesmo, tá? Nas ruas, bem complicado. Já vejo que pode ser que essas bandas também tivessem medo do julgamento, porque já existia todo esse preconceito. Então, mas você é emo, não sei o que, então... E acabavam por medo de perderem oportunidade, né? De visibilidade, de crescer, sei lá, a nível nacional mesmo. Tinham medo de assumir esse rótulo, então acontecia que eles acabavam negando. Importante falar que eu não tô generalizando, tá? Existem algumas bandas que até hoje reconhecem que fizeram parte do estilo e reconhecem a importância do movimento, mas são pouquíssimas, são realmente minoria. O emo foi um movimento bem completo, ele tinha até a sua própria linguagem, o seu próprio dialeto. E que na verdade assim, ele era composto por muitas palavras em diminutivo, muitos apelidos carinhosos e nicknames, que eu nem sei se usa mais essa palavra, mas tudo bem. Nicknames com nomes de fruta, por exemplo, cerejudo, cerejuda, senhorita, senhorito, que mais? Nomes de banda, sobrenomes de vocalistas de banda ou de outros artistas que a pessoa admirava. Então era meio que desse jeito. Na escrita, lembrem, gente, que essa época é a época do Orkut, do MSN. E na escrita também isso aparecia bastante, porque as letras eram sempre alternadas, né, maiúsculas e minúsculas, e existia a própria forma de escrever mesmo. Tinha uma característica bem marcante, assim, do emo, a forma de escrever, tá? Udo, uda, bebezudo, cerejudo, sei lá, enfim. E tinha uma mistura muito grande de nomes que remetiam à infantilidade e outros que eram meio sexy, sabe? Meio assim. Não sei se eu soube explicar bem. As bandas nacionais eram muito fortes na época. Só que a gente não tá falando de bandas famosas, tá? Eram bandas do underground. Não acontecia isso na televisão, não acontecia isso no rádio, era muito pouco. Então eram bandas que realmente você encontrava na galeria do rock, comprava um CD da mão de algum integrante da banda, sabe? Por 10 reais. Era tipo isso que acontecia. Você ia num show e depois você procurava o cara lá e comprava um CD da pessoa. Era muito simples, tudo muito acessível. O meio era todo uma coisa só, sabe? Então a gente ouvia bandas como For Fun, que não tem nada a ver com o que é hoje, tá? Nada a ver com o que o For Fun é hoje. Hoje o For Fun não é uma banda emo. Granada, Glória, Fresno, Additive. Já falei NX0? NX0 também, mas NX0 também era uma banda pequena na época, não era uma banda que tinha estourado. Os shows do NX aconteciam em lugares super simples e tal, então não era uma banda estourada nessa época. Aí depois estourou a banda e deixou de ser emo, né? Gente, são muitas bandas, não dá nem pra eu lembrar, assim, eu tô citando as mais conhecidas, tá? Pra vocês terem uma ideia mesmo. Mas a maior
a maior e que mais lotava a casa de show, que era incrível, assim, o que acontecia quando eles iam tocar, que ficava gente na rua, ficava gente pra fora, era gente que saindo pela janela dos lugares, era o Dance of Days. Eu não sei por que o povo hoje em dia não admite isso e ninguém fala sobre isso. As festas emo não tocam Dance of Days, então fica aqui também a minha indignação, porque vocês não reconhecem isso, gente. Pelo amor de Deus, o Dance of Days foi a maior banda nacional do movimento. Sem sombra de dúvida, não tem nem o que questionar sobre isso. E ninguém reconhece. Gente, como pode? Se essas paredes falassem do Dance of Days, foi o maior hino do emo nacional. Claro que tinham as bandas internacionais que também eram muito fortes dentro do movimento, que no caso eram My Chemical Romance, Dashboard Confessional, Rufio, Alesana, Story of the Year, Used, 20, Good Charlotte, Simple Plan. E essas são as mais conhecidas, mas tinha muitas bandas que eram bastante ouvidas na época. O próprio Blink e o Green Day também, que não são emo, Green Day não é emo e Blink não é emo, mas eles acabaram aderindo ao movimento e produziram muita coisa interessante que acabou virando referência também. Mas originalmente essas bandas não são emo. Hoje em dia, quem se autodenomina emo fala muito em bandas como System of a Down, Linkin Park, Pitty, Evanescence, mas no geral, gente, essas bandas elas nunca fizeram parte do movimento. Quem curtia esse tipo de som era outra tribo, outras tribos. Não quer dizer que você, não, mas peraí, você não ouvia? Ouvia, gente, assim, claro, System of a Down, por exemplo, é uma das bandas que eu mais gosto. Mas essa banda não faz parte, nunca fez parte do movimento. Não quer dizer que só porque a pessoa era emo, ela não ia ouvir outros estilos de música. Claro que ela ouvia, né? Mas é importante pontuar que essas bandas não fizeram parte do movimento emo. Não são emo e esse estilo de música não é emo. Não basta apenas a música ser triste. Imagina, gente, se fosse assim, a gente poderia pegar vários sertanejos e classificá-los como emo, não é? Então não, gente, pelo amor de Deus, é assim, é um conjunto de características que enquadra a música dentro do estilo, tá bom? É como qualquer outro estilo musical. Não é porque a música tem uma letra triste. Nem todo emo, inclusive, tem uma letra triste.